Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o justo se salva. E quero subordinar esse tema na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, vou ler do versículo 12 até o versículo 18. Dizem assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se fosse coisa estranha acontecendo convosco. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós morra como homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 29 de outubro, 29 de outubro de 2024, terça-feira. Poderoso Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todos os ouvintes, família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: o justo se salva. E quem está me acompanhando desde a mensagem do domingo, de uma forma excepcional, e a mensagem de ontem, eu venho falando sobre santificação, sobre voltarmos a ser o que éramos no início de nossa fé, consertar nosso altar, porque as coisas vão piorar e a igreja está dormindo, eu como igreja estou dormindo, eu preciso acordar. As duas mensagens de domingo e ontem falaram sobre isso. E hoje é quase como uma continuidade, né? Eu decidi falar sobre o justo que vai ser salvo. Inclusive, Pedro diz aqui nesse versículo 18, dessa leitura base da primeira carta dele, capítulo 4, ele diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, gente, como disse ontem, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Tudo está mostrando que estamos indo para o ponto final, onde nós vamos prestar contas com o Criador. Toda a humanidade vai prestar contas. E Jesus está voltando. Com essa proximidade de Jesus, por nós termos o compromisso, a obrigação de prestarmos contas de todos os nossos atos
perante Ele, devemos ajustar nossas vidas, procurar nos santificar, procurar nos separar do mundo cada vez mais, das coisas que esse mundo oferece, para ter esse título de justo e assim sermos salvos. Ele diz aqui, nesse versículo 12, que nós como igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender que fomos chamados, fomos escolhidos para servir a Jesus, não para viver uma vida física de conforto apenas, né? Jesus pode fazer isso, claro. Uma vida física de riquezas, de saúde plena, não. Pelo contrário, Jesus até alertou e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, esse processo de tempo que nós passamos aqui neste mundo, na Terra, com essa natureza humana, com esse corpo humano, inclusive, limitado, frágil, que de duração curta, é um processo em que a gente tem que reconhecer o senhorio de Deus como Criador de nossas vidas, conhecer também o plano e o projeto dele de salvação para nos resgatar e reconhecer a nossa miserabilidade como seres espirituais caídos desde que Adão pecou e que necessita se levantar, e isso através de Jesus, buscando uma vida de santidade. E aí vem o sofrimento. Aí Pedro diz: não ache isso estranho, não. Acontecer com vocês, não. Ele dá até para nós uma espécie de estímulo, ele dá para nós, dizendo assim: olha, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. É como se ele quisesse dizer que assim como Cristo Jesus sofreu, padeceu, ele não merecia aquele sofrimento nem morte, muito pelo contrário, ele não merecia aquele escárnio, ele não merecia aquela vergonha pública que passou, que fizeram ele passar, mas ele fez isso por nós, suportou. O justo sofreu pelos injustos, que somos nós. Aí ele disse: se ele passou, então te alegre, porque esses teus sofrimentos, as tuas aflições, as minhas, quer dizer, as nossas aflições, é como se nós estivéssemos participando também das aflições de Cristo. Nós não somos melhores, pelo contrário. Aí ele diz: se nós estamos participando das aflições de Cristo, também na revelação da sua glória, a gente vai nos regozijar e nos alegrar. Aí dá aqui uma relação de coisas, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, como justo, a gente vem sendo vituperado, vem sendo afligido, oprimido pelos outros, muitas vezes humilhado, mas se a gente se manter nessa posição de justo, nós seremos salvos e seremos bem-aventurados, ou seja, felizes. Aí ele fala que nenhum padeça ou morra como homicida, ladrão, malfeitor, fora da lei, né? Mas ele diz: se morre, se padece como cristão, se sofre como cristão, como justo, não se envergonhe, diz ele. Antes glorifique a Deus nessa parte. Agora um versículo interessante para terminar aqui, é o 17, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Interessante que vai haver um momento em que Deus vai trazer um julgamento
para a casa de Deus, a igreja aqui. Não estou falando de tribulação, grande tribulação, não estou falando, até porque sou pré-tribulacionista e acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu estou falando, como falei na mensagem de ontem, de domingo também, que por conta da distância que nós estamos tendo, né, da comunhão com Deus, Deus vai começar a pesar a sua mão sobre a igreja, sobre a casa dele, o julgamento de Deus. Vamos ouvir alguns ai, vamos ouvir alguns pedidos de misericórdia, Senhor, na casa de Deus, porque já começou o julgamento. É tempo, Pedro diz, que começa o julgamento pela casa de Deus, até porque Jesus está voltando, gente, e a casa de Deus tem que ser consertada. Aí ele fala, e se primeiro começa por nós, como igreja, como casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Presta atenção. Quem é que você, ou melhor dizendo, com qual desses dois personagens você, a senhora, o senhor, isso é para mim em primeiro lugar, nós nos identificamos? Com o justo ou com o ímpio e pecador? O justo é aquele que somente ele vai ser salvo. Mas o ímpio, o pecador, Pedro até diz que vai acontecer com eles. Onde aparecerá? E a gente sabe que todos aqueles que se esqueceram de Deus, que não quiseram nenhum compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui nessa terra até viveram uma vida, né, de caridade, de amor, de ir para a igreja, de cultuar, de ter até algum cargo na igreja, mas, infelizmente, alguma coisa, alguma mancha, alguma nódoa ficou nas suas vestes. E naquele dia não vai ser tratado como justo, e sim como ímpio e pecador. Aí o destino será outro. O justo será salvo. Portanto, o ímpio e o pecador será o quê? Será condenado. O ímpio será condenado. O pecador será condenado. Então, que Deus nos ajude, que possamos procurar cada vez mais fazer a vontade de Deus, principalmente nesses últimos momentos que a igreja está vivendo aqui na terra, para que nós possamos ter uma vida justa perante Deus. Isto fala de santidade. Santidade se refere à separação do imundo. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus com certeza vai nos ajudar sempre. E a gente, naquele dia que vai ser daqui a pouco, que Jesus chamar a sua noiva, estivermos na posição de justo, seremos salvos. Guarde essa palavra. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.